Boa noite, queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 28 de Gênesis e verso 10. Capítulo 28 de Gênesis, verso 10. Quantos lembram aquilo que nós falamos semana passada? Sobre o que falamos? Não vale, Renata, que tu já respondeu no outro culto. Muito bem, muito bem. O personagem principal desse texto que nós lemos semana passada era Esaú. Ele vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de ensopado. Agora, nós temos o personagem que também é um protagonista dessa história, mas um pouco secundário, que é Jacó. E muitos de nós talvez nos perguntamos quando olhamos para Jacó e ouvimos a palavra semana passada, dizemos assim, mas o que é isso, né? Quer dizer que o cara vai lá, engana o seu irmão, faz negócios com o direito de primogenitura, recebe a bênção no lugar do irmão, quer dizer, ele vai lá, ele se disfarça de Esaú, seu pai já estava velho, ele engana o seu pai, coloca pelos, né, pedaço de pele com pelos para o pai tocar e tal. Ele disse, não, mas a voz é de Jacó. Ele disse assim, não é, pai, é Esaú mesmo e tal. E aí ele recebe a bênção no lugar do irmão e fica por isso mesmo. Que negócio é esse? Quer dizer, essas trapaças aí, como é que Deus permite essas coisas? Quer dizer, o cara é abençoado mesmo fazendo trapaças? Bom, a gente quer entender um pouco isso e queremos ver um pouquinho a vida de Jacó e aquilo que ele nos ensina nessa noite. Vamos orar antes para nós meditarmos na palavra de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus nós chegamos na Tua presença e oramos para que nesse momento precioso Tu te manifestes na vida de cada um, no coração de cada um, de forma poderosa, Senhor. Pai, que a Tua palavra se revele aos corações, que as pessoas possam entender e possam ser profundamente impactadas com a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom, a gente olha então a vida de Jacó e diz, como é que Deus pode abençoar a vida de Jacó? Bom, aqui começa tudo que nós queremos meditar nessa noite. Deus escolhe pessoas difíceis. Deus escolhe pessoas difíceis, porque todas as pessoas que existem são pessoas difíceis. Você é uma pessoa difícil. Eu sou uma pessoa difícil. Alguns de nós, quando aparentamos diante das pessoas, ou aquilo que manifestamos de nós para as pessoas, parece que nós somos uns gatinhos. Parece que nós somos dóceis, parece que nós piamos fino, mas se tocam os nossos calos, nós mostramos as nossas unhas. Deus escolhe pessoas difíceis. E como Deus escolhe pessoas difíceis, escolheu Jacó uma pessoa difícil, embora fosse pacato. Você pode ver, Esaú era o guerreiro, era aquele que ia caçar, e Jacó era pacato, ficava com a mamãe, era filhinho da mamãe. Ele era filhinho da mamãe, mas ele era uma pessoa difícil. Ele era uma pessoa trapaceira, ele era uma pessoa calculista, ele era uma pessoa extremamente competitiva, era uma pessoa que para conquistar os seus objetivos não importava o que acontecesse. Você conhece aquele tipo de pessoa? Não importa o que aconteça? Pois é, mas Deus olhou para Jacó, chamou Jacó, porque Jacó queria a bênção de Deus. Se tinha uma coisa que existia no coração de Jacó, é que ele queria a bênção de Deus. E Deus o chamou para si, o escolheu. E aí acontece toda essa situação que nós falamos, mas Deus não permite que Jacó fique do jeito que ficou. Deus nos chama, cada um de nós que estamos aqui, do jeito que nós estamos. Deus não faz nenhuma exigência para nós, diz assim, escuta só, Fabiano, tu ajeita a tua vida e aí depois tu vem te batizar. Fabiano, arruma tal e tal coisa na tua vida que depois tu pode vir a Jesus. Não.
Deus nos chama como está, como nós estamos, para que depois Ele faça a transformação que nós precisamos passar. Nós não temos poder em nós mesmos para fazer uma transformação, para operar essa transformação. É uma vaidade do nosso coração dizer assim, eu vou ajeitar minha vida, eu vou me purificar. Você não se purifica por si mesmo. Você não tem poder de se purificar. O único que tem poder de trazer purificação à nossa vida é Jesus, quando nós entregamos nossa vida a Ele. Portanto, Deus nos chama como nós estamos. Então, talvez alguns de vocês que estão aqui, as pessoas viram você chegando na igreja e dizem assim, agora está querendo bancar o santinho. Quer dizer, toda a tua vida, fizesse um montão de coisas e agora está querendo, depois de tudo que tu fez na tua vida, tu está querendo bancar o santinho. Pois é, Deus nos chama como nós estamos. E a partir daí é que Ele vai trabalhar com as nossas vidas. E nós precisamos ser trabalhados, gente. Porque se nós não formos trabalhados, nós não podemos receber as bênçãos que Deus tem para nós. Deus tem bênçãos para nós. Ele já nos abençoou em Cristo Jesus, mas Ele tem outras coisas para nós. Ele está preparando alguma coisa. Deus está numa obra cósmica, está numa obra aqui na terra, de restauração de todas as coisas. Nós estamos numa terra em rebeldia contra Deus. Nós estamos em uma terra que conspira contra Deus. E Deus está chamando pessoas para constituírem novos céus e nova terra, uma nova humanidade, uma nova criação. Deus está restaurando todas as coisas em Cristo Jesus, pouco a pouco nas nossas vidas, e é por isso que Ele te chama. E é por isso que Deus quer trabalhar na tua vida. É por isso que Deus quer transformar a tua vida. Sabe por quê? Porque tem realidades, tem bênçãos que você não pode experimentar, a não ser que você esteja preparado para elas. A não ser que você tenha o coração preparado para elas. Pensa assim, você foi convidado para um jantarzão daqueles de luxo. Não sei quantos de vocês foram já convidados para lugares assim que são mais luxuosos do que vocês estão acostumados. Então você vai naquele lugar, você não sabe nem o que faz. Quem já passou por isso aí? Alguns já passaram. Você chega, você olha, estão as coisas para servir, para comer, você não sabe como é que tu... Eu chego, fico olhando como é que as outras pessoas estão se comportando, ver se faz a mesma coisa e tal. Bom, Deus está nos convidando para um grande banquete. Só que nós precisamos aprender a nos comportar na mesa. Nós precisamos aprender a usar os garfos e facas. Nós precisamos saber como nos colocar. Nós precisamos nos vestir apropriadamente para aquilo que Deus está fazendo. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer maneira. Deus está trabalhando nisso. E se nós nos recusarmos, é como você chega dizendo, traje de luxo, traje social. Aí você chega na festa. Ou tem alguns, smoking. Eu nunca fui à festa que tinha que botar smoking, mas vamos dizer, você tem que colocar o smoking, e as mulheres vestidas de festa, aí você chega lá de qualquer jeito, arrastando chinelo, hein? E tal. Se você faz isso, você está desprezando quem te convidou. E a pessoa lá na frente não vai deixar você entrar mulambento, porque a festa é uma festa, você tem que estar vestido apropriadamente para aquela festa. Então Deus tem coisas para nossas vidas, para cada um de nós, que Ele precisa preparar a cada um de nós, que nós precisamos estar preparados e forjados por Ele para que possamos desfrutar. Posso dar um outro exemplo? Deus jamais vai colocar um bisturi na nossa mão se nós não estiver preparados. Como é que acontece na nossa sociedade? Uma pessoa, um médico, ou alguém que está aprendendo a ser médico, ele só vai pegar o bisturi depois que ele passar pelo ensino médio, pelo ensino fundamental, ensino médio, passar no vestibular, entrar na faculdade e ter todas as suas faculdades cognitivas e psicomotoras desenvolvidas para que ele possa pegar um bisturi e mexer naquele bisturi. Então, Deus está trabalhando em nós. Agora, muitos de nós, pode acontecer, que não venhamos a enfrentar ou não venhamos experimentar determinadas coisas na nossa vida, porque nós nos resistimos a ser trabalhados por Deus. Porque nós não aceitamos que Deus mexa nas nossas vidas. Olha só que coisa extraordinária. Você olha o texto da palavra de Deus em Mateus capítulo 23, verso 37.
Jesus fala um texto assim que eu trago para a minha vida e eu fico pensando, meu Deus do céu, que isso nunca aconteça comigo. Ele diz assim, a respeito de Jerusalém: Israel, a nação que Jacó foi chamado para dar nome, porque Jacó foi chamado logo depois de Israel. Vejam só como Jesus se refere a Jerusalém. Ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar seus filhos, como a galinha protege seus pintinhos sob as asas, mas você não deixou. Eu quis trazer unidade para a nação. Eu quis trazer calor para a nação. Eu quis trazer bênção sobre a nação. Eu quis trazer prosperidade sobre a nação. Eu quis trazer um novo nível espiritual sobre a nação. Eu quis trazer avivamento sobre a nação. Eu quis unir vocês, mas vocês não deixaram. Quantas vezes estamos patinando na nossa vida e estamos orando? Você está orando. Senhor, eu quero ver. Você ora, pede bênçãos espirituais na tua vida, pede determinadas coisas. Senhor, eu quero experimentar, não experimenta, não experimenta. Muitas vezes, nós não experimentamos na nossa vida a abundância que Cristo prometeu, porque nós não deixamos que Deus trabalhe na nossa vida. Não deixamos. E Deus insiste nisso. E Deus insistiu em Jacó. E Deus foi fundo, porque Jacó era a nação, que seria o lugar onde nasceria o nosso Senhor Jesus. Então Deus estava preparando. Deus tinha um plano todo arquitetado. E Jacó, na sua pequenez, na sua restrição de vida humana, fazia parte disso. Você também faz parte desse plano. Você faz parte, você constitui dessa grande história que Deus está escrevendo. E Ele quer integrar, Ele quer trabalhar na nossa vida para que a gente possa estar preparado para vivenciar as grandes coisas que Deus tem para nós. Agora, como Deus nos prepara? Como Deus nos prepara? O que nós vemos na vida de Jacó? Bom, algo extraordinário. Situações duras. Bom, quero que você preste bem atenção. Situações duras que se prolongam na nossa vida é um sinal de que nós estamos também endurecendo a nossa vida. Presta bem atenção, Deus está trabalhando em nós e nós temos que prestar atenção nisso. Tem pessoas, alguns de nós, vivem permanentemente um estado de calamidade. E algumas pessoas perguntam: Senhor, mas o que acontece? Porque, deixa eu explicar uma coisa para vocês, lutas todos nós temos. Eu tenho lutas, vocês têm lutas. Mas se você permanece sempre na mesma luta, se você permanece em situações duras e difíceis permanentemente, se você está sempre em crise, é sinal de que você tem se endurecido para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Presta bem atenção. Situações duras e difíceis que se repetem sinalizam para a dureza do seu coração. Alguns podem dizer assim: e Jó, que passou tantas dificuldades. Presta bem atenção. Jó teve uma vida de prosperidade, teve um período de provação e uma vida de prosperidade. Nós não podemos estar sempre na mesma. Eu já vi pessoas reclamarem, e já vi, e eu não entendia. Depois a maturidade vai crescendo, a maturidade espiritual a gente vai pensando. Eu já vi pessoas que disseram assim: que coisa, eu não sei, todo lugar onde eu vou eu encontro pessoas invejosas. Essas pessoas diziam: eu encontro pessoas invejosas. Eu fico apavorado, porque eu estou sempre encontrando gente invejosa em todo lugar. Depois de um tempo, eu prestei atenção. Essas pessoas que diziam que encontravam pessoas invejosas em todo lugar,
eram elas mesmas invejosas. Então presta atenção. Situações duras e difíceis que se repetem é sinal de que nós estamos sendo duros e difíceis. Olha o que acontece com Jacó. É tão interessante isso. Porque você vê em Jacó é um homem extremamente competitivo, certo? Ele tem uma competição com o seu irmão. Ele quer ser maior que o seu irmão, certo? Ele sai de casa. E então ele chega onde está Labão e casa com duas mulheres. Quer dizer, obrigado, querido, Lia e Raquel. Aquelas duas mulheres, tem homens hoje em dia, né, que sonham e que falam que gostariam de casar com muitas mulheres, gostariam de ter um harém. Se elas lessem a vida de Jacó, nem cogitariam isso. Porque a vida de Jacó foi um inferno casando com duas mulheres. Ele chegou até onde estava Labão, e Labão, ele gamou com Raquel. E Labão queria também que a sua filha mais velha se casasse. E na hora do casamento, ele foi lá e colocou a filha mais velha dentro da tenda de Jacó. Jacó acordou, teve que casar com as duas. E o que aconteceu com essas duas? Essas duas competiram todo o tempo. Vejam só, Jacó vem de um contexto de competição com seu irmão. Suas mulheres competem ferozmente, trazendo grandes dificuldades para sua família, trazendo problemas de relacionamento para sua família. Logo em seguida, Jacó tem os seus filhos. E o que acontece com seus filhos? Competem entre si, a ponto de odiarem o filho mais novo e colocarem o filho mais novo para venda para os ismaelitas, e José é vendido aos ismaelitas e vai aparecer lá no Egito depois de passar por uma série de aventuras e dificuldades. Quer dizer, a competição persegue Jacó. Ou será que a competição que havia no seu coração, maneira de se medir com os outros constantemente, não transbordou do seu coração para a sua realidade pessoal? É isso que acontecia. Aquilo que havia dentro do coração de Jacó se manifestava à sua volta. Aquilo que há dentro do nosso coração se manifesta na nossa volta. Por isso Deus trabalha nas nossas vidas e nós temos que olhar as situações duras e difíceis que nós enfrentamos e pensarmos: opa, essas coisas que se repetem têm a ver não com algo fora de mim, mas com algo que está dentro do meu coração. Eu não posso atribuir a pessoas que estão conspirando contra mim. É algo que está dentro de mim, que está se manifestando na minha volta constantemente. Então Deus quer que a gente olhe para isso e se deixe trabalhar. E se deixe trabalhar naquilo que Ele quer mover nas nossas vidas. Epa, vamos parar com isso. Escuta só, se tem problema no seu casamento, esse problema no casamento toda hora. Tem um problema com você. Você tem que ter humildade e dizer: não, é comigo o problema. Pessoas que vivem com dívidas. Tem pessoas que permanecem em dívida a vida inteira. São ensinados, conhecem a palavra, entendem princípios de organização, princípios de administração, mas estão sempre endividados, estão sempre no vermelho. Não sei como você está agora. Aí você diz: a pandemia me deixou no vermelho. Mentira. Se você se administra bem, se você sabe administrar bem o seu dinheiro, você vai passar tranquilamente. Até na pandemia você vai administrar bem o seu dinheiro. Então você não pode permitir que coisas fiquem se repetindo. Você tem que olhar para essas coisas e dizer: Senhor, trabalha no meu coração. Senhor, faz algo em mim. E Jacó vai num momento de crise. Num momento de crise, ele chega no qual Deus trabalha na vida dele. Ele começa a olhar todas essas coisas acontecendo. E aí então é que sua vida é transformada. Eu quero que você preste bem atenção, porque a história de Jacó tem tudo a ver conosco. Nós precisamos olhar para a nossa vida, para situações duras e difíceis que se repetem em nós, e não ignorarmos esses sinais
e permitimos que Deus trabalhe na nossa alma. Segunda coisa que nós precisamos prestar atenção. É bem provável que Deus coloque pessoas na sua vida bem parecidas com você para que você se enxergue. A maioria de nós se resiste a enxergar-se. A maioria de nós não quer se enxergar. A maioria de nós rejeita diagnósticos não favoráveis a respeito de si mesmo. Eu me lembro quando eu estava no seminário que uma vez um professor chegou e disse para mim: Fabiano, eu acho que tu está ficando arrogante. Não. Eu me fiz de coitado. Não. Barbaridade, por que estão achando isso? Só porque eu estou indo bem? Só porque eu estou indo bem nas provas? Só porque eu estou tendo um bom desempenho? Por isso estão achando que eu sou arrogante? Isso aí deve ser inveja das pessoas. Devem estar falando, devem estar reclamando. Cego. O que Deus fez na minha vida? Deus colocou um líder que funcionava no mesmo nível de maturidade do que eu. Para que eu pudesse me enxergar. Para que eu pudesse me ver. E mesmo assim, eu não consegui me enxergar. E aí Deus usou um recurso extremo para que eu pudesse parar. Eu tive que parar tudo para poder me enxergar e ver o que estava acontecendo na minha vida. Deus coloca gente parecida conosco, no mesmo nível que nós. E aí a gente diz assim, isso deve ser perseguição na minha vida. Não é perseguição. Essa pessoa que está na sua vida, aparece na sua vida, difícil, complicada, para que seja um espelho. Olha aqui como é que tu é. E aí você se resiste, a gente se resiste. Não pode ser exatamente assim. E muitas vezes na minha carreira de discípulo de Jesus, que eu disse assim, meu Deus do céu, quando eu percebia minhas atitudes, eu não me aguento. Não sei se você já se sentiu assim, mas que chato que eu sou, que pessoa complicada que eu sou. Misericórdia. E é preciso, Deus trabalha justamente para que a gente possa se encontrar, se espelhar, se enxergar. Quer dizer, Jacó passou para trás do seu irmão, certo? Passou para trás do seu irmão. Aí ele foge da sua casa e ele vai para a casa de um parente seu chamado Labão. E o que faz Labão? Engana ele. Toda aquela história que eu já contei para vocês. Bota ele para dentro da tenda, entrega a filha mais velha, e ele acaba de casar com uma, teve que casar com duas, para conseguir a mulher que ele queria. E olha só, não só isso, ele teve que trabalhar 14 anos, 7 anos por uma e 7 anos por outra. Tem que trabalhar, meu filho. Esse homem trabalhou muito para poder ter aquelas duas mulheres. Ele trouxe muita prosperidade. Labão ganhou muito dinheiro com Jacó. Labão prosperou com Jacó. Aquilo que Jacó fez com seu irmão, ele encontra em Labão. Mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Deus coloca pessoas parecidas conosco para que seja um espelho, para que a gente possa enxergar e para que a gente possa mudar. E é interessante. Tem aquele ditado aí da escola da vida, tudo muda quando você muda. Aí você muda a sua atitude de coração, Deus trabalha na tua vida e aí as pessoas que, conforme o seu coração muda, são as pessoas que se aproximam de você. Você começa a buscar Deus, por exemplo, você começa a buscar Deus, se torna uma pessoa de oração, você vai ver que as pessoas de oração vão chegar perto de você. Você começa a levar as coisas a sério, as pessoas que levam a sério vão chegar perto de você. Se você quer bancar o malandro, os malandros vão chegar para perto de você. Para que você entenda aonde você está, o que você está fazendo, a maneira como você anda. Deixa Deus trabalhar na tua vida.
Terceira coisa que Deus trabalha na nossa vida, e que Ele nos mostra, e quando nós olhamos para a vida de Jacó, é uma coisa que salta aos olhos. A força de vontade não pode tudo. Alguns de nós são obstinados aqui, conseguem o que querem. Eu quero tal emprego, vou conseguir. Eu quero fazer tal coisa, vou conseguir. Eu quero namorar aquela menina, vou namorar. E fica na volta. Ou vou namorar aquele menino, eu quero aquele guri. Fica na volta, força de vontade. Então você tem força de vontade, você é pertinaz, você é obstinado, você consegue, você tem um histórico de conseguir tudo que você quer. Consegue tudo. Você é uma pessoa determinada, mas eu quero dizer que na economia de Deus, na nova criação de Deus, novos céus e nova terra, as coisas não se dão só com força de vontade. A força de vontade é uma coisa legal, é uma coisa boa. Mas eu quero dizer, a força de vontade que não está totalmente rendida aos pés de Jesus é exatamente como um elefante dentro de uma loja de porcelanas. Você imagina como é que é um elefante dentro de uma loja de porcelana? Você sabe que a porcelana é delicada, né? Aí você imagina você esse elefante. Força de vontade, eu faço, eu consigo, eu vou. E aí você entra, a vida é a loja de porcelanas. E você entra com toda a sua força de vontade e o que acontece? Você quebra tudo. Você consegue o que quer, mas a roldão, como uma caçamba que você leva, como uma carga que você leva atrás, você quebra um monte de coisas na sua volta. Você vai quebrando, porque você diz, é na força de vontade. É na força de vontade, é quando você aprende a se render. E Deus teve que quebrar Jacó. Quer dizer, Jacó estava ali, sabe? Não vou te deixar ir, mais uma vez o obstinado, mais uma vez a força de vontade, não vou te deixar ir, se não me abençoares. E qual é a marca que Deus deixa em Jacó? Deus toca na sua coxa. Ele faz um trabalho de deslocamento. Sabe aquela lesão que fica para sempre? Deus deixa uma lesão em Jacó que fica para sempre. Dali em diante, Jacó continua mancando. Para lembrar para ele que não é a sua obstinação que conquista as coisas, mas a determinação, a soberania de Deus que está chamando ele para começar uma nova nação. E toda vez que Jacó começa a caminhar, ele lembra: eu fui abençoado. Deus me escolheu. Deus me chamou. Deus quebrou o meu coração. Deus fez conforme Ele queria. Nós não podemos esquecer disso. Às vezes somos um trator que vamos levando tudo por diante. Não é assim com Deus. Você leva tudo por diante, mas você quebra as coisas e Deus diz, não é assim. É do meu jeito. Assim não vai funcionar. Chega um momento que Deus te mostra que está tudo quebrado na sua volta. E foi você que quebrou. Porque você levou na sua força de conseguir, de fazer. Não é assim. É do jeito de Deus, da maneira de Deus. É com humildade que as coisas acontecem na economia de Deus. Amém, queridos? Quarto lugar que nós precisamos aprender aqui. Não se pode deixar histórias para trás. Nós não podemos seguir adiante na nossa vida espiritual e deixar coisas para trás sem resolver. Jacó saiu da sua casa e tinha um assunto para resolver com Esaú. Ele tinha feito canalice com Esaú. Ele tinha sido desonesto. Ele tinha sido um cretino.
Ele tinha sido desleal com o seu irmão mais velho. E pensem bem, isso passaram-se mais de 20 anos. E Jacó está pensando que isso não ia ser tratado. Mas eis que alguém anuncia na jornada de Jacó: opa, Jacó, teu irmão está vindo aí. Teu irmão está chegando. E olha, ele está chegando com muita gente. Tem muita gente com ele. São muitos homens. Jacó estremece dentro dele porque havia uma história que não tinha sido resolvida. E eu quero dizer para você, meu irmão, você não consegue ir adiante se você não resolve e não dá final a algumas histórias na sua vida. Alguns relacionamentos que você deixa para trás, eles ficam assombrando. Você precisa resolver. Tem conexões e alianças que você tem que quebrar para sempre. E você não quebrou, você deixou aí, ata ou desata. Tem pessoas cujos relacionamentos você não sentou para acertar coisas. Tem pessoas para as quais você está devendo. No sentido de que você deve uma explicação. Não estou falando de dinheiro. Tem pessoas para as quais você tem que pedir perdão, você não pediu, você ignorou, você seguiu em frente. E o que acontece? Essas coisas ficam assombrando. Elas voltam, a gente vai driblando, elas vêm de volta, a gente tenta, esquecer, mas daqui a pouco elas se apresentam de novo porque Deus quer trabalhar. Deus precisa que a gente vá cortando as conexões para o passado para poder avançar. E tem coisas que ficam nos segurando. Tem coisas, nós não conseguimos dar um passo adiante porque estamos com esse pé preso aqui. Algumas histórias que precisam ser desatadas, desfeitas. Conexões que temos que dizer: não, isso aqui deu, acabou, não quero mais saber. Ou, me perdoa, mas a gente precisa arrumar. Elas ficam pulsando dentro de nós e vão junto com a gente, a ponto de que algumas pessoas, elas têm que fazer isso no leito de morte. Muitas pessoas têm que acertar coisas no leito de morte, porque elas não dão atenção às sinalizações de Deus ao longo da sua vida. Presta atenção, meu irmão. Deus trabalha conosco. Deus está construindo uma história conosco. Deus nos chamou para algo glorioso nesse tempo, nessa terra. E Ele precisa que a gente aprenda a desatar alguns nós para seguir em frente. Amém, queridos? Não adianta a gente driblar. A gente vai precisar acertar aquilo que não acertou. E não adianta você pensar que, vamos colocar a sujeira para debaixo do tapete. Isso não vai acontecer, você vai ter que tratar isso. Essa história vai ter que ser tratada. E se a gente não dá um ponto final certo, correto, como tem que ser, aquilo fica assombrando, incomodando a nossa vida. E quinto, e último lugar, quando Deus quer trabalhar nas nossas vidas, Deus faz crescer uma insatisfação em nós. Deus começou a fazer crescer uma insatisfação em Jacó. Jacó estava na casa de Labão, estava tudo funcionando e tal, mas daqui a pouco Labão começou a mudar o seu relacionamento com ele. Ele já sentiu que aquele não era mais o seu lugar. E Deus faz isso, sabe? Quando está na hora da gente trabalhar, da gente ser trabalhado, da gente mexer na nossa vida, ser transformado, Deus coloca algumas insatisfações em nós. E Deus gera algumas coisas na nossa vida. E dentro do nosso coração a gente sente: puxa vida, eu preciso melhorar, eu preciso mudar. Isso aqui não dá mais. Você começa a olhar para as situações à sua volta e diz assim: chega disso aqui. Eu não aguento mais essa situação.
Eu quero ir adiante. E essa insatisfação é extremamente produtiva. A gente pensa que Deus trabalha só trazendo paz, mas Ele também trabalha trazendo insatisfação. E esses são momentos produtivos na nossa vida, porque são momentos que a gente se abre para algo novo. E é aí, nessa insatisfação, nesse contexto de insatisfação, que Jacó encontra Deus. Que Jacó se apega a Deus e que Deus muda completamente o seu nome. Olha só, capítulo 31, verso 3, Deus fala para Jacó: volte para a terra de seu pai. Sai daí. Olha, você está aí, sai daí. E aí no verso 5 ele diz assim, não precisa você ler, depois você lê. Notei que seu pai mudou de atitude. E aí quando ele, gerando no seu coração essa insatisfação, ele vai no meio do caminho. Quando ele sai do contexto onde ele está acomodado em Labão, ele então tem um encontro poderoso com Deus. Então, se Deus tem colocado uma insatisfação no teu coração, uma inquietação no teu coração, deixa que isso seja produtivo na tua vida. Deixa que Deus gere algo novo na tua vida. Porque Deus quer trabalhar. Deus não quer deixar você ficar como está. Porque não há como você adentrar em outro nível da tua vida. Não há como você experimentar aquilo que você sonha. Você olha para um casamento, você olha para uma situação, você olha pessoas vivendo em paz. Você olha tantas coisas que você diz assim, puxa, isso aqui é possível, eu queria viver isso aqui. Eu queria que Deus me abençoasse assim. Você vê a bênção de Deus na vida de outras pessoas. E você diz assim, isso aqui eu queria para mim. Vamos deixar Deus trabalhar. Vamos permitir que Ele mexa nas nossas vidas. Vamos parar de tentar enganar nós mesmos, porque nos enganamos. Passamos anos e anos na igreja e colocamos aquela capa. Nada entra na nossa vida. Não mudamos, só mudamos o exterior. Deixamos as pessoas olhando para nós, mas na verdade nós estamos nos enganando a nós mesmos, porque enquanto nossa alma não se qualifica, não se quebranta, não se humilha, não se permite trabalhar, a gente continua sempre na mesma. Sempre. Enrolando, tentando enrolar, mas a gente está se enrolando a nós mesmos. Jacó, chegou o momento que ele se deixou quebrantar. E então Deus realiza sua obra através dele. Seu filho se torna o segundo no reino do faraó. E toda a história de Deus se desenrola. Deus quer usar a tua vida, na sua história, aqui nessa cidade. Será que nós vamos deixar passar aquilo que Deus tem para nós? Ou vamos deixar que Ele trabalhe na nossa vida? E vamos ver as grandes coisas que Deus tem para nós. Depende de nós. Depende. Porque Deus trabalha. Mas a gente precisa dizer, sim, Senhor, eu me rendo. Quantos aqui podem dizer, eu me rendo? Vamos dizer todos nós, eu me rendo. Vamos ficar de pé? Coloca a mão no teu coração. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor trabalhe profundamente em nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te damos graças pela tua palavra que fala conosco, que move, que nos desafia, que nos coloca numa nova visão. Senhor, manifestação da tua palavra, Senhor, possa desafiar e transformar os pensamentos,
as emoções, os afetos, Senhor amado, de todos aqueles que estão aqui, Senhor, que são teu povo. Que eles possam, Senhor, experimentar aquilo que tu tens para a vida deles, Senhor. Pai, que nós não deixemos passar nada, que nós possamos, Senhor, usufruir de todas as bênçãos que tu tens para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, da nossa teimosia, Senhor. Nós queremos obedecer, nós queremos nos submeter, para que a gente possa, Senhor, ser aqueles cidadãos que tu chamou para ser desse novo reino, desse novo céu, dessa nova terra. Nós oramos em nome de Jesus, pela tua graça em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fica com isso no teu coração, meu irmão. Fica com isso no teu coração. Deus quer trabalhar na tua vida. Deixa Ele trabalhar, porque é para nosso bem.